Deixa eu iniciar lá do comecinho. Eu acho legal essa informação assim, ó. Quando a Zetec surgiu, isso foi em 1989. A gente estava, na época, ainda da reserva de mercado. Então, somente empresas 100% nacionais podiam explorar o mercado de tecnologia de informática no Brasil. Mas a gente já tinha, nessa época, muitos computadores que vinham do Paraguai. Essa lei, se eu não me engano, era para ir até 92, ela antecipou e terminou em 91. Mas a gente teve um período aí onde a gente só tinha computadores nacionais no mercado e os contrabandeados de fato, porque não podiam estar no Brasil, não vindo podia do Paraguai. importar, Não podia. E um outro dado curioso, eu fiz essa anotação um tempo atrás e queria compartilhar com vocês. Se a gente pegasse, naquela época, comparasse o preço de um PC com um salário mínimo, hoje um PC custaria R$32 mil, mais ou menos, comparado com o salário mínimo. É caro. Era muito caro. Uau. E aí entra o início da história da prestação de serviço, que naquela época a margem, a remuneração de um revendedor, de uma revenda, porque era isso que ela fazia, era revender produtos de tecnologia, produtos de informática, era muito boa, por 2 pontos. Primeiro, o produto era caro, então não se vendiam tantos computadores, mas vendiam um computador de 30 mil com 20, 25% de margem, era um excelente negócio. E o serviço era dado de graça, não existia precificação para o serviço. Compro o computador que eu vou lá, instalo o computador, ligo sua impressora, não existia internet na época, depois começou a ter BBS e alguma coisa assim, mas a instalação e o suporte estava tudo incluso, porque a margem, e eu tinha margem financeira para prestar aquilo, para prestar aquele serviço. Depois que começou os serviços, e aí a gente começa a historinha de o primeiro modelo de venda de serviço é vender horas. É isso aí. O que hoje, para mim, é muito curioso e até um pouco absurdo. Porque eu era contratado, eu era solicitado para ver um problema e eu cobrava por hora, e todos os outros cobravam por hora, e ainda hoje a gente vê empresas cobrando por hora, a gente vai falar um pouquinho disso. E o cara que estava me contratando, a empresa estava me contratando, não sabia quanto tempo eu ia resolver aquele problema, não sabia quanto ia custar aquilo. Em alguns casos, assim, mínimo de 1 hora, mínimo de 1h30. Então é curioso você contratar alguém sabendo que você vai pagar por hora, mas não sabe quanto vai custar aquele serviço. Porque não tinha parâmetro, né? Nada, nenhum parâmetro. Porém, o prestador de serviço, na época que os computadores começaram a cair de preço e as margens diminuindo cada vez mais, começou a vender serviço. E via que se ele vendesse serviço por hora, ele tinha a primeira característica da prestação de serviço, uma variação de receita muito grande. Eu tinha meses, já comentei isso, que eu torci, ficava muito feliz quando chovia muito e queimava modem muito, e a gente ia ter muito serviço. Trabalho garantido. Então, aquele mês ia ser muito bom. Mas eu tinha meses que eu não tinha receita. E eu tinha que ter uma infraestrutura. Isso não era saudável, não era bom para a operação. Então, vamos começar a tentar vender contratos de manutenção, para que eu tenha uma receita garantida ao longo do mês. Eu comece o mês sabendo que eu vou ter aquela receita ao longo do mês para pagar as minhas contas. Perfeito. E começaram os contratos ilimitados. Só que no início eram muitos problemas. Eu lembro de uma empresa que a gente atendia em Indaiatuba, eu sou de Indaiatuba, mas a empresa passou grande parte da sua vida e ainda existe hoje em Itu, e a gente atendia um cliente de Indaiatuba, que ele tinha uma rede que usava cabo coaxial, na época era só cabo coaxial, e aquilo dava muito problema. E eu ia, vamos dizer assim, acho que dia sim, dia não, eu ia lá para resolver os problemas. Aquele contrato era prejuízo de tantas vezes que eu ia lá, e a gente não tinha tecnologia, não tinha expertise, não tinha ferramenta para resolver aquilo. Nem que você quisesse ser preventivo, não tinha o que fazer. Não tinha como. Tá? Então, aí, os contratos ilimitados, alguns contratos limitados, começaram a dar prejuízo financeiro. Opa, a gente tem que mudar, então, a nossa oferta, a nossa forma de vender serviço. Eu não posso vender serviço de forma ilimitada.
E a gente quase acertou, né? Na segunda tentativa a gente quase acertou, mas a gente não tinha conhecimento e não tinha estrutura de soluções na época para tentar resolver e minimizar os problemas.